Você está aqui para servir a minha esposa. Meu filho disse isso olhando nos meus olhos, na minha sala, na casa que eu paguei tijolo por tijolo. Eu não gritei. Peguei minha bolsa e saí antes que ele terminasse a frase. Ele achou que eu estava fugindo, mas eu estava planejando. Porque uma coisa eu aprendi nesses 62 anos de vida. Quem subestima uma mãe humilhada nunca viu o que ela é capaz de fazer quando decide que chega. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Nilza Aparecida dos Santos. Nasci em Minas Gerais, numa cidade tão pequena que nem aparece no mapa. Vim para São Paulo com 17 anos, uma mala de papelão e a promessa que fiz para mim mesma. Nunca mais passar fome. Trabalhei em casa de família, lavei roupa, passei roupa, cozinhei para gente que nem olhava na minha cara. Dormi em quarto de empregada sem janela, com um colchão fino que doía nas costas. Mas eu tinha um sonho, ter minha própria casa. E quando descobri que estava grávida do Rafael, esse sonho virou uma missão. O pai sumiu antes do bebê nascer. Disse que não estava pronto, que era novo demais, que eu que me virasse. E eu me virei. Trabalhei grávida até o 8º mês. Voltei a trabalhar 15 dias depois do parto, com o Rafael amarrado nas costas num pano, porque não tinha com quem deixar. As patroas reclamavam do choro dele, mas eu precisava do dinheiro. Passei anos juntando centavo por centavo. Morei de favor. Morei de aluguel em pensão. Morei em barraco de madeira com goteira. Mas nunca desisti, porque eu tinha o Rafael. Ele era pequenininho, magrinho, com aqueles olhos grandes que me olhavam como se eu fosse a única pessoa no mundo. E para ele, eu era. Quando ele tinha 6 anos, consegui comprar meu primeiro terreno. Era longe, zona leste de São Paulo, rua sem asfalto, sem luz direito. Mas era meu. Construí essa casa com minhas próprias mãos. Literalmente. Eu mesma ajudei a levantar as paredes. Carregava tijolo, misturava cimento, subia no telhado para colocar telha. Os pedreiros riam de mim. Diziam que mulher não tinha força para isso. Eu provei que eles estavam errados. A casa foi crescendo devagar. Primeiro um cômodo, depois mais um, depois o banheiro, depois a cozinha. Levei 10 anos para terminar. 10 anos de sol quente na cabeça, de cimento embaixo das unhas, de dor nas costas, de cansaço que parecia não ter fim. Mas quando terminei, quando coloquei a última telha e pintei a última parede, eu olhei para aquilo e pensei, consegui, meu filho vai ter um lar. E ele teve. Rafael cresceu nessa casa, aprendeu a andar nessa sala, correu por esse quintal, subiu na manga que eu plantei do lado de fora. Eu nunca deixei faltar nada para ele. Comida? Sempre teve. Roupa limpa? Sempre teve. Escola? Paguei todas. Curso de inglês? Paguei. Computador? Trabalhei 3 meses de extra para comprar. Eu queria que ele tivesse o que eu não tive. Estudo, oportunidade, futuro. E ele teve. Rafael se formou em administração. Conseguiu emprego numa empresa boa. Começou a ganhar bem. Eu fiquei tão orgulhosa que chorei no dia da formatura dele. Pensei, valeu a pena. Todo o sacrifício valeu a pena. E foi nessa época que ele conheceu a Jéssica. A primeira vez que Rafael trouxe Jéssica para me conhecer, eu tentei gostar dela. Juro que tentei. Ela era bonita, magra, loira oxigenada. Unhas enormes, sempre feitas, roupas de marca, salto alto até para ir ao mercado. Mas o que me incomodou não foi a aparência, foi o jeito. Ela entrou na minha casa, olhando tudo com uma cara de nojo mal disfarçada. Sentou na ponta do sofá, como se tivesse medo de sujar. Não quis comer o bolo que eu tinha feito. Estou de dieta, disse, olhando para o bolo como se fosse veneno. Rafael riu. Achou engraçado. Eu fingi que não me importei, mas me importei. Jéssica nunca foi simpática comigo, nunca puxou conversa, nunca perguntou da minha vida, do meu trabalho, de nada. Tratava a casa como se fosse um lugar provisório, um lugar de pobre, um lugar onde ela não pertencia, e tratava Rafael como se ele fosse um príncipe que tinha a obrigação de tirá-la dali. Mas Rafael estava apaixonado, cego de paixão. Quando ele me disse que ia casar com ela, eu não falei nada contra, porque mãe que ama não estraga a felicidade do filho, mesmo quando sente no peito que aquilo vai dar errado. O casamento foi simples. Ela queria uma festa grande, salão chique, vestido importado.
Mas o dinheiro não dava. Rafael pediu minha ajuda. Eu dei. Peguei minhas economias e paguei parte da festa. Jéssica nem me agradeceu. Mas a mãe dela, Dona Vera, fez questão de deixar claro que achava tudo muito simples para o nível deles. 6 meses depois do casamento, Jéssica ficou grávida. Rafael ficou radiante. Eu também fiquei. Ia ser vovó pela primeira vez. Mas logo depois veio o problema. Rafael perdeu o emprego. A empresa onde ele trabalhava fechou um setor inteiro. Ele ficou sem chão. Jéssica grávida de 5 meses. Aluguel atrasado. Contas acumulando. Foi Rafael quem me pediu. Mãe, a gente pode ficar na sua casa uns meses? Só até eu arrumar outro emprego e a gente se organizar. Eu olhei para ele. Para aquele menino que eu criei sozinha. Para aquele homem que eu amava mais que a minha própria vida. E disse sim. Abri as portas da minha casa. A casa que eu construí com minhas mãos. A casa que era o único bem que eu tinha no mundo. Abri porque eu achei que estava ajudando meu filho. Achei que estava acolhendo minha nora. Achei que estava preparando um lar seguro para meu neto. Eu estava errada. No começo parecia tranquilo. Eles ficaram no quarto que era de Rafael quando criança. Eu arrumei tudo, coloquei lençóis novos, limpei, organizei. Jéssica reclamou. Disse que o guarda-roupa era pequeno, que o colchão era duro, que o ventilador fazia barulho. Rafael pediu para eu trocar o ventilador. Eu troquei. Quando o bebê nasceu, um menininho lindo chamado Miguel, a casa ficou cheia de vida e de tensão. Jéssica não saía do quarto. Dizia que estava cansada, que estava se recuperando, que precisava descansar. E quem cuidava do bebê de madrugada? Eu. Quem lavava as fraldas? Eu. Quem cozinhava? Eu. Quem limpava a casa? Eu. Rafael trabalhava o dia inteiro. Chegava em casa cansado. Jéssica reclamava que ele não ajudava. Ele pedia para eu ter paciência com ela. Ela está sensível, mãe. É o pós-parto. Eu tive paciência. Mas a paciência tem limite. Os meses foram passando. E o uns meses virou 6. Depois virou 1 ano. Depois virou 2. E eles continuavam na minha casa. Eu nunca cobrei aluguel. Nunca pedi ajuda com as contas. Continuei trabalhando, pagando luz, água, mercado, tudo. Mas Jéssica começou a mudar. Ela não era mais a nora tímida que mal falava. Agora ela mandava. Nilza, a comida está sem sal. Nilza, você pode lavar isso aqui para mim? Nilza, o Miguel está chorando. Vai lá ver o que ele quer. Nilza, sempre Nilza. Nunca mãe. Nunca dona Nilza. Nunca por favor. Só Nilza. Como se eu fosse empregada. E o pior, Rafael nunca falava nada. Ele via, ele ouvia, mas ficava calado. Até que chegou o dia em que eu não aguentei mais. Foi numa sexta-feira. Eu tinha trabalhado o dia inteiro. Cheguei em casa às 7 da noite, cansada, com dor nas pernas. A casa estava uma bagunça. Roupa suja espalhada, louça na pia, brinquedo do Miguel pelo chão. Jéssica estava deitada no sofá, mexendo no celular. Oi, Jéssica. Tudo bem? Ela nem levantou os olhos. O Miguel tá com fome. Você pode fazer alguma coisa para ele? Respirei fundo. Fui para a cozinha. Esquentei comida. Dei para o Miguel. Dei banho nele. Coloquei para dormir. Quando voltei para a sala, Jéssica continuava no sofá. Jéssica, você não vai jantar? Não estou com fome. Mas se você quiser fazer algo leve para mim, pode fazer. Fiz. Depois lavei a louça. Arrumei a sala. Dobrei a roupa. Quando finalmente sentei, já passava das 10 da noite. Rafael chegou meia hora depois. Oi, mãe. Cadê a Jéssica? No quarto. Ele foi para lá. Eu ouvi a voz dela, manhosa, reclamando que estava cansada, que eu não tinha feito nada direito, que a comida estava ruim. Eu fechei os olhos. Contei até 10. No dia seguinte, acordei cedo. Fiz café, arrumei a casa, preparei almoço. Jéssica desceu quase meio-dia. Sentou na mesa, olhou para o prato. Você fez arroz de novo? A gente comeu arroz ontem. É o que tem, Jéssica. Ela bufou. Levantou. Foi para o quarto. Rafael desceu logo depois. Mãe, a Jéssica disse que você foi grossa com ela. Eu olhei para ele. Para o meu filho. O menino que eu criei. O homem que eu amava. Rafael, eu não fui grossa. Eu só disse que o almoço de hoje é o que está pronto. Mas ela está se sentindo desrespeitada. Desrespeitada? A palavra saiu mais alta do que eu queria. Rafael, eu trabalho o dia inteiro.
Chego em casa e cuido de tudo. Cozinho, limpo, cuido do Miguel e ela fica no quarto ou no sofá o dia inteiro. Eu não sou empregada. Rafael suspirou, como se eu estivesse exagerando. Mãe, ela está cansada. Cuidar de criança é difícil. Eu sei que é difícil, Rafael. Eu te criei sozinha, trabalhando, sem ajuda de ninguém. Ele ficou quieto. Eu continuei. Vocês estão aqui há 2 anos. 2 anos, Rafael. E eu nunca reclamei. Mas agora eu estou pedindo um pouco de consideração. A gente vai sair, mãe. Logo a gente sai. Quando? Ele não respondeu, porque ele não tinha resposta. As semanas seguintes foram ainda piores. Jéssica parou de fingir educação. Agora ela mandava abertamente. Nilza, lava essa roupa. Nilza, o banheiro está sujo. Nilza, você pode ficar com o Miguel hoje? Eu vou sair com as amigas. E eu fazia, porque eu amava meu neto, porque eu não queria criar conflito. Mas por dentro, eu estava morrendo. Até que chegou o domingo que mudou tudo. Era um domingo de sol. Eu tinha preparado um almoço especial. Feijoada, a favorita do Rafael. Chamei todo mundo para a mesa. Jéssica desceu de má vontade. Sentou. Olhou para a comida. Feijoada de novo? Você sabe que eu não como carne de porco. Então come o arroz e a salada. Ela revirou os olhos. Rafael comeu em silêncio. Miguel estava no cadeirão, brincando com a comida. Eu estava cansada, exausta, física e emocionalmente. E foi quando Jéssica disse: Nilza, depois você lava a louça, né? E tem roupa para passar. Eu fechei os olhos, respirei. Rafael estava ali, ouvindo tudo, e não falou nada. Aí eu disse: Jéssica, eu acho que você pode lavar a louça hoje. Eu fiz o almoço. Ela parou de comer. Me olhou como se eu tivesse dito um absurdo. Como é que é? Eu disse que você pode lavar a louça. Eu não sou empregada. O rosto dela ficou vermelho. Rafael, você está ouvindo isso? Sua mãe está sendo desrespeitosa comigo. Rafael olhou para mim e disse a frase que eu nunca vou esquecer. Mãe, a Jéssica está certa. Você precisa ajudar mais, para servir ela. Ela é minha esposa. Você está aqui para servir a minha esposa. O mundo parou. Eu olhei para ele, para o filho que eu criei, para o homem em quem eu tinha depositado todos os meus sonhos. E algo dentro de mim quebrou. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e saí. Mãe, aonde você vai? Eu não respondi. Saí pela porta e não olhei para trás, porque naquele momento eu decidi uma coisa. Eles iam descobrir quem realmente manda naquela casa. Saí daquela casa com a bolsa na mão e o coração despedaçado. Mas não chorei. Não na frente deles. Não onde pudessem ver. Caminhei pela rua sob o sol quente de meio-dia, sem destino certo. As pernas tremiam. A cabeça girava. Mas eu continuei andando, porque se eu parasse, eu desmoronaria. Você está aqui para servir a minha esposa. A voz do meu filho ecoava na minha cabeça. Aquelas palavras, aquele tom, aquele olhar, como se eu fosse nada. Como se 62 anos de vida, 43 de trabalho duro, 35 de sacrifício por ele não valessem nada. Como se a casa que eu construí com minhas próprias mãos fosse deles. Como se eu fosse a intrusa. Eu não tinha para onde ir. Minha irmã morava em Minas, longe demais. Não tinha amigas próximas o suficiente para bater na porta e pedir abrigo. A vida inteira foi trabalho e filho. Sempre foi assim. Entrei num pequeno bar na esquina. Pedi um café, sentei no canto. A dona do bar, Dona Célia, me conhecia de vista. Sempre cumprimentava quando eu passava. Tudo bem, Dona Nilza? Forcei um sorriso. Tudo, Dona Célia. Só vim tomar um café. Ela olhou para mim com aquele jeito de quem sabe que algo está errado, mas não pergunta. Gente simples entende de dor sem precisar de palavras. Fiquei ali quase 2 horas, tomando café, pensando, tentando entender o que tinha acontecido. Quando foi que eu perdi meu filho? Quando foi que ele deixou de me ver como mãe e passou a me ver como... O quê? Empregada? Peso? Estorvo? Tentei lembrar de algum momento, algum sinal. Mas tudo parecia ter acontecido devagar, como água que vai encharcando a roupa sem que a gente perceba, até que ela fica pesada demais para carregar. Quando o sol começou a baixar, peguei meu celular. Tinha 3 ligações perdidas, todas do Rafael. Nenhuma mensagem. Ele nem se deu ao trabalho de escrever um "Desculpa, mãe" ou "Onde você está?". Só ligações, como se fosse obrigação eu atender. Desliguei o celular, levantei, paguei o café,
Agradeci, Dona Célia. Dona Nilza, se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, viu? Aquilo me apertou o peito. Uma estranha sendo mais gentil comigo do que meu próprio filho. Obrigada, Dona Célia. A senhora é muito boa. Saí de lá e fui para a única pessoa em quem eu podia confiar. Minha antiga patroa, Dona Helena. Dona Helena tinha 80 e poucos anos. Eu trabalhei para ela durante 15 anos, quando Rafael era criança. Cuidei da casa, cozinhei, limpei. Ela sempre me tratou com respeito, com carinho até. Quando Rafael cresceu e eu saí para trabalhar em outro lugar, ela disse: Nilza, você sempre terá um lugar aqui se precisar. Nunca imaginei que um dia eu fosse precisar. Toquei a campainha. Demorou um pouco, mas ela abriu. Ficou surpresa ao me ver. Nilza, minha filha, o que aconteceu? E ali, na porta da casa de Dona Helena, eu finalmente chorei. Dona Helena me acolheu sem perguntas. Me deu chá, me ouviu. E quando eu terminei de contar tudo, ela balançou a cabeça, com aquela expressão triste de quem já viu muita coisa na vida. Nilza, eu conheço essa história. Já vi acontecer antes. Filho que vira as costas para a mãe por causa de mulher. Nora que envenena o casamento. E marido que deixa. Mas, Dona Helena, eu dei tudo para ele. Tudo. Eu sei, minha filha. Eu sei. Mas às vezes a gente dá tanto que o outro esquece o valor. Acha que é obrigação, que é direito. Ela segurou minha mão. Você vai ficar aqui hoje. Amanhã a gente pensa no resto. Eu dormi no quarto de hóspedes de Dona Helena. Um quarto limpo, cheiroso, com lençóis macios. Mas eu não consegui dormir direito. Ficava pensando no Miguel. No meu netinho. Será que ele estava bem? Será que sentiu minha falta? E Rafael? Será que ele percebeu o que tinha feito? Na segunda-feira de manhã liguei o celular. Tinha mais de 20 ligações perdidas. Agora tinha mensagens também. Rafael. Mãe, onde você está? Rafael. Mãe, responde. Rafael. A Jéssica está preocupada. A Jéssica estava preocupada. Não, eu estou preocupado. Não me perdoa. Não volta para casa. A Jéssica estava preocupada. Provavelmente porque não tinha ninguém para lavar a louça. Não respondi. Em vez disso, liguei para o escritório onde eu trabalhava e pedi uns dias de folga. Expliquei que estava com um problema de família. Meu chefe, seu Antônio, foi compreensivo. Sem problema, Nilza. Você nunca falta. Pode tirar a semana. Se precisar de mais, a gente conversa. Agradeci. Desliguei. Dona Helena estava na sala, tricotando. E agora, Nilza? O que você vai fazer? Respirei fundo. Eu não sei, Dona Helena. Mas uma coisa eu sei. Eu não volto para ser tratada como empregada na minha própria casa. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas orgulhoso. Você fez a casa, Nilza. Não esquece disso. A casa é sua. E foi nessa hora que caiu a ficha. A casa é minha. Eu que paguei o terreno. Eu que construí. Eu que paguei cada tijolo, cada telha, cada metro de piso. O nome na escritura é meu. Eles estavam morando lá porque eu permiti. Porque eu abri a porta. Porque eu tive pena. Mas pena tem limite. Passei os dias seguintes na casa de Dona Helena, pensando, planejando. Rafael continuou ligando. Eu continuei sem atender. Até que na quinta-feira ele apareceu na casa de Dona Helena. Não sei como descobriu que eu estava lá. Provavelmente ligou para alguém do meu trabalho. Ou perguntou para algum vizinho. Dona Helena atendeu a porta. Rafael. Dona Helena, minha mãe está aqui? Está, mas ela não quer falar com você. Eu preciso falar com ela. Eu estava na sala. Ouvi a voz dele. O coração apertou. Porque por mais que ele tivesse me machucado, ele ainda era meu filho. Levantei. Fui até a porta. Rafael estava ali, de pé, com uma cara cansada, olheiras, barba por fazer. Mãe, o que você quer, Rafael? Ele olhou para Dona Helena como se esperasse que ela saísse. Ela não saiu. Mãe, você precisa voltar para casa. Voltar para casa? Para fazer o quê? Para servir sua esposa? Ele fechou os olhos. Mãe, eu não quis dizer daquele jeito. Então de que jeito você quis dizer? Silêncio. Rafael, você me humilhou. Na minha própria casa, na frente da sua mulher, e disse que eu estou lá para servir ela. Eu estava nervoso. A Jéssica tinha reclamado e eu... Você o quê? Escolheu o lado dela? Ele não respondeu. Eu continuei. Rafael, eu passei a vida inteira te criando, sozinha, sem ajuda de ninguém. Trabalhei até os ossos doer para você ter comida,
roupa, escola. Construí aquela casa pensando em você. E agora você me trata como empregada? Mãe, não foi isso. Foi exatamente isso. Ele respirou fundo. Mãe, eu preciso que você volte. A Jéssica não está dando conta de tudo sozinha. E ali estava a verdade. Ele não estava ali porque sentia falta de mim, porque se arrependeu, porque percebeu o erro. Ele estava ali porque Jéssica não estava dando conta de cuidar da casa e do filho sozinha. Eu era útil, era conveniente, era necessária, mas não era amada, não era respeitada. Rafael, eu não vou voltar. Ele arregalou os olhos. Como assim? Eu não vou voltar para ser humilhada de novo. Mãe, para com isso. Ninguém está te humilhando. Você está, sua mulher está, e vocês nem percebem. Ele ficou vermelho, nervoso. Mãe, aquela casa também é minha. E ali estava o pulo do gato. A máscara caiu. Rafael não estava pedindo desculpas. Não estava admitindo o erro. Ele estava reivindicando a casa. Como se fosse dele, como se ele tivesse direito. Olhei para ele, para o filho que eu criei, e senti uma mistura de tristeza e raiva. Rafael, aquela casa é minha, só minha. Eu paguei, eu construí. O nome na escritura é meu. Você está lá porque eu permiti. Mas eu posso tirar essa permissão a qualquer momento. Ele ficou pálido. Você não faria isso. Não me teste. Rafael foi embora furioso. Bateu a porta do carro. Saiu em alta velocidade. Dona Helena olhou para mim. Você vai mesmo tirar ele de lá? Eu suspirei. Eu não sei, Dona Helena. Mas eu não posso voltar e continuar sendo tratada assim. E o netinho? Ah, o Miguel. Meu coração apertou. Eu não sei. Naquela noite, recebi uma ligação. Não era Rafael, era Jéssica. Atendi, mais por curiosidade do que por vontade. Alô? Nilza, a gente precisa conversar. A voz dela estava diferente, menos arrogante, mais calculada. Sobre o que, Jéssica? Sobre você voltar para casa. O Miguel está sentindo sua falta. Claro, o Miguel. Elas sempre usam as crianças. Jéssica, se o Miguel está sentindo minha falta, vocês podem trazer ele para me visitar. Não é a mesma coisa, Nilza. Ele precisa de rotina, de estabilidade. Engraçado. Quando eu estava lá, cuidando dele de madrugada, lavando roupa, fazendo comida, você não parecia se importar com a minha estabilidade. Silêncio do outro lado. Nilza, eu sei que a gente teve alguns desentendimentos, mas... Desentendimentos? Jéssica, você me tratou como empregada, e o Rafael concordou. Ele estava estressado, desempregado. Você sabe como é. Sei, mas isso não justifica. Ela respirou fundo, e então mudou de estratégia. Nilza, eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo dar conta de tudo sozinha. Pelo menos ela admitiu. Jéssica, eu trabalhei a vida inteira. Criei filho sozinha. Construí casa. E agora, aos 62 anos, eu mereço descanso. Não ser empregada de ninguém. Ninguém está pedindo para você ser empregada. Então, o que você está pedindo? Que você ajude, como família. Família que respeita, Jéssica. Não família que humilha. Ela desligou na minha cara. Olhei para o celular. E sorri. Porque pela primeira vez em 2 anos, eu tinha dito não. E estava de pé. No sábado, Rafael apareceu de novo. Dessa vez com o Miguel no colo. Meu coração derreteu ao ver meu netinho. Aquele rostinho lindo, aqueles olhinhos curiosos. Oi, vovó! Miguel estendeu os bracinhos para mim. Peguei ele no colo, apertei, cheirei o cabelo dele. Oi, meu amor, a vovó estava com saudade. Rafael ficou ali, parado, olhando. Mãe, a gente precisa resolver isso. Resolver o quê, Rafael? Essa situação. Você morando fora, a gente morando na sua casa. Isso não pode continuar assim. Concordo. Ele pareceu aliviado. Então você volta? Não. A expressão dele mudou. Então o que você quer? Olhei para ele, para o Miguel, para a situação toda. E decidi. Eu quero a minha casa de volta. Rafael ficou branco. Como assim? Quero que você e a Jéssica saiam da minha casa. Mãe, a gente não tem para onde ir. Vocês são adultos. Dão um jeito. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. Ele ficou vermelho de raiva. Você está fazendo isso por causa de uma discussão boba? Boba? Rafael, você me disse que eu estava lá para servir sua esposa, na minha própria casa. Isso não é discussão boba. Isso é desrespeito. Eu já pedi desculpas. Não, você não pediu. Você disse que não quis dizer daquele jeito.
mas não disse que estava errado. Ele abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer, porque eu estava certa. Rafael, você tem 30 dias para sair da minha casa. 30 dias? É mais do que você merece. Peguei o Miguel, dei um beijo nele e devolvi para o Rafael. Agora sai daqui. E não volta até estar pronto para me respeitar. Rafael saiu dali transtornado. Eu sabia que ele ia contar para Jéssica. Sabia que ela ia ficar furiosa. Mas eu não me importei, porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha recuperado algo que tinha perdido. Minha dignidade. E ninguém, nem mesmo meu filho, ia tirar isso de mim de novo. Os 30 dias que eu dei para Rafael e Jéssica saírem da minha casa se transformaram na guerra mais silenciosa que eu já vivi. Eles não saíram. E eu não voltei. Ficamos num impasse. Eles na minha casa, eu na casa de Dona Helena. E entre nós, um abismo que parecia crescer a cada dia. Rafael ligava de vez em quando, sempre com o mesmo discurso. Mãe, para com essa teimosia. Volta para casa, a gente conversa. Mas eu conhecia meu filho. Conversar para ele significava eu ceder. Significava eu voltar, abaixar a cabeça e continuar como antes. Eu não ia fazer isso. Dona Helena foi meu porto seguro naqueles dias. Ela não julgava, não pressionava, apenas me acolhia. Nilza, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Essa casa é grande demais para uma velha sozinha. Eu ajudava no que podia. Cozinhava, limpava, fazia companhia. Dona Helena tinha uma rotina tranquila. Acordava cedo, tomava café, lia jornal, assistia suas novelas. Era uma vida simples. Mas era uma vida em paz, algo que eu não tinha há muito tempo. Mas a paz não durou muito. Numa terça-feira à tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com desconfiança. Alô? Nilza, aqui é Vera. Vera, a mãe de Jéssica. Meu estômago embrulhou. Dona Vera, Nilza, precisamos conversar sobre essa situação ridícula que você criou. Ridícula. Respirei fundo. Que situação, Dona Vera? Você abandonou seu filho e seu neto, deixou eles sozinhos. Isso é egoísmo, Nilza. Egoísmo. Eu, que passei a vida inteira me doando. Dona Vera, com todo respeito, a senhora não sabe do que está falando. Sei sim. A Jéssica me contou tudo. Que você ficou ofendida por uma besteira e saiu de casa. Uma besteira? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Dona Vera, seu genro me disse que eu estava na minha própria casa para servir a esposa dele. Isso não é besteira. Isso é humilhação. Nilza, você está exagerando. O Rafael estava estressado. Ele não quis dizer isso, mas disse. Silêncio do outro lado. Dona Vera respirou fundo e mudou de tom. Ficou mais suave, mais manipuladora. Nilza, eu entendo que você se sentiu magoada, mas pense no Miguel. Ele precisa da avó. Ele pergunta por você todos os dias. O coração apertou. Se ele pergunta por mim, vocês podem trazer ele para me visitar. Não é a mesma coisa, Nilza. Uma criança precisa de estabilidade, de rotina. E você, abandonando eles assim, está prejudicando o desenvolvimento emocional do seu neto. Ela estava tentando me culpar, mas eu não ia cair nessa. Dona Vera, eu não abandonei ninguém. Eu saí de uma situação onde eu estava sendo desrespeitada e não vou voltar até que isso mude. E você acha que expulsar seu filho da casa é a solução? Eu não expulsei. Eu dei um prazo. 30 dias é tempo suficiente para eles encontrarem outro lugar. Outro lugar? Nilza, o Rafael está desempregado. Eles não têm dinheiro para aluguel. Então ele que procure emprego. Você é uma egoísta. E desligou na minha cara. Fiquei ali segurando o telefone, tremendo de raiva. Dona Helena, que tinha ouvido tudo da sala, veio até a cozinha. Quem era? A mãe da Jéssica. E o que ela queria? Me convencer a voltar. Me fazer sentir culpada. Dona Helena balançou a cabeça. Nilza, essa mulher não tem moral para falar nada. A Jéssica aprendeu esse jeito arrogante com alguém. Ela estava certa. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Rafael começou a mandar mensagens. Não mais pedindo para eu voltar. Agora cobrando. Rafael, mãe, os 30 dias acabaram. A gente ainda está aqui. Rafael, você não pode nos expulsar. A gente não tem para onde ir. Rafael, você está sendo cruel. Cruel. Eu, que dei tudo por ele, estava sendo cruel. Não respondi. Mas por dentro, eu estava decidindo o próximo passo. Marquei uma consulta com um advogado. Seu nome era Dr. Marcelo.
Um homem na faixa dos 50 anos, sério, profissional. Expliquei toda a situação. Ele ouviu com atenção, fazendo anotações. Quando terminei, ele tirou os óculos e olhou para mim. Dona Nilza, a casa está no seu nome? Sim, só no meu nome. E eles estão morando lá há quanto tempo? 2 anos. Ele fez mais anotações. A senhora já notificou formalmente que quer a casa de volta? Não formalmente. Só falei. Então esse é o primeiro passo. A senhora precisa enviar uma notificação extrajudicial, dando um prazo para eles desocuparem o imóvel. E se eles não saírem? Aí a gente entra com uma ação de reintegração de posse. Quanto tempo isso leva? Pode levar alguns meses, mas a senhora tem a lei do seu lado. A casa é sua, eles não pagam aluguel. Não tem contrato, estão lá por permissão, e permissão pode ser revogada. Senti um alívio. Finalmente, alguém estava me dizendo que eu tinha razão. E quanto vai custar? Dr. Marcelo colocou os óculos de volta. Vou ser honesto com a senhora. Não vai ser barato, mas podemos parcelar. Ele passou os valores. Doeu no bolso, mas eu tinha um pouco de dinheiro guardado. Economias que juntei ao longo dos anos. Vamos em frente. Dr. Marcelo sorriu. A senhora está fazendo a coisa certa, dona Nilza. Não deixe ninguém fazer você pensar diferente. A notificação extrajudicial foi enviada 1 semana depois. Rafael me ligou, furioso. Mãe, o que é isso? Você mandou um advogado nos notificar? Mandei. Você enlouqueceu? Não, Rafael. Eu cansei. Mãe, a gente é sua família. Família que me respeita, Rafael. Vocês não me respeitam. A gente te respeita, mãe. Não respeita. E agora vocês vão sair da minha casa. E se a gente não sair? Aí eu entro na justiça. E vocês vão sair de qualquer jeito. Só que vai ser pior. Ele ficou em silêncio, respirando pesado. Você mudou, mãe. Não, Rafael. Eu acordei e desliguei. Jéssica tentou uma abordagem diferente. Ela apareceu na casa de Dona Helena, sem avisar, com o Miguel no colo. Dona Helena atendeu a porta. Boa tarde. A Nilza está? Eu estava na cozinha. Ouvi a voz dela. Meu corpo inteiro ficou tenso. Fui até a porta. Jéssica estava ali, com cara de quem não tinha dormido. O Miguel, lindo como sempre, olhou para mim e sorriu. Vovó! Meu coração derreteu, mas eu me segurei. O que você quer, Jéssica? Conversar, por favor. Olhei para Dona Helena. Ela fez um gesto como quem diz, eu fico aqui perto. Saí para a calçada. Jéssica me seguiu. Nilza, essa situação já foi longe demais. Eu concordo. Então vamos resolver. Você volta para casa. A gente esquece tudo isso. Não. Ela pareceu surpresa. Como não? Jéssica, eu não vou voltar para ser humilhada de novo. Ninguém vai te humilhar, Nilza. Vocês já humilharam, várias vezes, e eu deixei passar. Mas não vou mais deixar. Ela olhou para o Miguel, e então voltou o olhar para mim. E o Miguel? Você não liga para ele? Claro que eu ligo. Mas eu não vou me anular por causa dele. Você está sendo egoísta. Eu estou me respeitando. Jéssica ficou vermelha. Você sabe que a gente não tem condições de sair daquela casa agora. Então arrumem. O Rafael está desempregado. E por que ele não procura emprego? Ela não respondeu. Porque Rafael estava acomodado, morando de graça, sem pagar conta, sem se preocupar, e Jéssica também. Jéssica, vocês são adultos. Vocês têm que se virar. Eu já me virei a vida inteira, sozinha. Agora é a vez de vocês. Mas você é a mãe dele. E ele é meu filho. Mas isso não me obriga a ser capacho. Ela ficou sem palavras. Peguei o Miguel no colo, dei um beijo nele, cheirei o cabelinho. Vovó te ama muito, meu amor. Nunca esquece disso. Devolvi ele para Jéssica. Agora vai embora. E diz para o Rafael procurar emprego, porque os 30 dias já acabaram. Jéssica saiu dali chorando, mas não de tristeza, de raiva. Nas semanas seguintes, a guerra se intensificou. Rafael parou de ligar. Parou de mandar mensagens. Achei que ele tinha desistido, mas estava enganada. Ele estava planejando. Num sábado de manhã, recebi uma ligação do Dr. Marcelo. Dona Nilza, preciso te informar uma coisa. O que foi, doutor? Seu filho entrou com uma ação contra a senhora. Meu coração gelou. Uma ação? De quê? Ele está alegando que tem direito sobre a casa, que ajudou na construção, que contribuiu financeiramente. Fiquei sem ar. Isso é mentira. Ele era criança quando eu construí a casa. Nunca pagou nada.
Eu sei, dona Nilza, mas ele contratou um advogado e está tentando provar que tem direito. Sentei na cadeira, tremendo. Rafael estava me processando. Meu próprio filho estava me processando pela casa que eu construí. Doutor, o que eu faço? A senhora vai ter que apresentar defesa, mostrar que a casa é só sua, que ele nunca contribuiu, que está lá por permissão. E eu consigo provar isso? Consegue. A escritura está no seu nome. Não tem nome dele. E ele nunca pagou o IPTU, nunca pagou conta. Isso tudo conta a favor da senhora. Respirei fundo. Então, vamos em frente. Vamos. Mas, dona Nilza, se prepare. Isso vai ser uma batalha. Passei as noites seguintes sem dormir. Meu filho estava me processando. O menino que eu criei, que eu amamentei, que eu cuidei quando estava doente, que eu trabalhei até exaustão para dar uma vida melhor, estava me processando. Dona Helena tentava me consolar. Nilza, ele está desesperado. Está sendo manipulado pela mulher dele. Mas ele é adulto, dona Helena. Ele sabe o que está fazendo. Eu sei, minha filha. Eu sei. Ela segurou minha mão. Mas você vai vencer, porque a verdade está do seu lado. Eu queria acreditar. A audiência foi marcada para 1 mês depois. Eu me preparei, juntei documentos, escritura da casa, recibos de pagamento de IPTU, contas de luz e água, todas no meu nome, recibos de material de construção, guardados há anos. Doutor, Marcelo revisou tudo. Está perfeito, dona Nilza. Ele não tem como provar que tem direito sobre a casa. E se o juiz acreditar nele? Não vai acreditar. A lei é clara. A casa é sua. No dia da audiência, vesti minha melhor roupa. Uma blusa azul marinho, calça preta, sapato fechado. Dona Helena foi comigo. Me deu a mão o tempo todo. Quando entrei na sala de audiência, vi Rafael. Ele estava sentado do outro lado, ao lado do advogado dele. Jéssica estava junto. Nossos olhares se cruzaram. E pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Porque ele sabia que tinha ido longe demais, sabia que tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado, sabia que tinha perdido a mãe, e pela expressão no rosto dele, sabia que ia perder a casa também. O juiz entrou, a audiência começou, e ali, naquela sala fria e formal, a guerra entre mãe e filho virou uma batalha jurídica. Mas eu não estava com medo, porque pela primeira vez em muito tempo eu estava lutando por mim. E eu não ia desistir. A audiência começou com o juiz pedindo que cada parte apresentasse sua versão. O advogado de Rafael falou primeiro. Ele era jovem, bem vestido, com aquele jeito confiante de quem acha que vai ganhar fácil. Meritíssimo, meu cliente, o senhor Rafael dos Santos, filho único da requerida, alega que contribuiu significativamente para a construção e manutenção do imóvel em questão. Ele cresceu naquela casa, trabalhou nela, ajudou financeiramente quando possível. E agora, sua própria mãe, motivada por uma desavença familiar passageira, está tentando expulsá-lo e ao seu filho pequeno, de apenas 3 anos, sem qualquer consideração. Ele fez uma pausa dramática. Isso, meritíssimo, não é apenas injusto, é desumano. Senti o sangue ferver. Desumano. Ele estava me pintando como uma vilã. Dr. Marcelo se levantou, calmo, seguro. Meritíssimo, a requerida, Dona Nilza Aparecida dos Santos, construiu essa casa com as próprias mãos, literalmente. Durante 10 anos, trabalhou de sol a sol, carregou tijolo, misturou cimento, economizou cada centavo. A escritura do imóvel está exclusivamente em seu nome. O filho nunca contribuiu financeiramente, nunca pagou IPTU, nunca pagou uma conta sequer. Ele morava lá por permissão da mãe. Permissão que foi revogada após ele e a esposa a tratarem como empregada dentro da própria casa. O advogado de Rafael tentou interromper, mas o juiz fez um gesto para que Dr. Marcelo continuasse. A senhora Nilza não está expulsando ninguém por capricho. Ela está reivindicando o que é dela por direito. E o filho, ao invés de respeitar, ao invés de se desculpar, decidiu processá-la. Isso sim, meritíssimo, é desumano. O juiz olhou para mim. A senhora quer falar alguma coisa, dona Nilza? Olhei para Rafael. Ele estava de cabeça baixa. Jéssica, ao lado dele, me encarava com ódio. Levantei. Meritíssimo, eu criei meu filho sozinha. O pai dele nos abandonou antes dele nascer. Passei fome para ele comer. Trabalhei em 3 empregos para ele estudar.
Construí essa casa pensando em dar um lar para ele. E quando ele precisou, quando perdeu o emprego e não tinha onde morar, eu abri as portas, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, só esperava respeito. Minha voz falhou, mas continuei. Mas fui tratada como empregada, como um peso, como alguém que estava ali para servir. E quando eu reclamei, meu filho me disse: "Você está aqui para servir a minha esposa." Na minha própria casa, meritíssimo, na casa que eu construí. Limpei uma lágrima que teimava em cair. Eu só quero minha casa de volta, e minha dignidade. Sentei. O silêncio na sala era pesado. O juiz olhou para Rafael. "O senhor tem algo a dizer?" Rafael levantou. Estava pálido. Eu não quis magoar minha mãe. Eu estava estressado, desempregado, com um filho pequeno. Eu errei. Pela primeira vez, ele admitiu. Mas era tarde demais. "Mas eu não tenho para onde ir, meritíssimo. Minha esposa não trabalha, eu ainda estou procurando emprego. Se a gente sair daquela casa, a gente vai para a rua." O juiz fez algumas anotações. "O senhor tentou se reconciliar com sua mãe?" Rafael olhou para mim. "Tentei, mas ela não quis ouvir." Dr. Marcelo se levantou. "Meritíssimo, com todo respeito, reconciliação não significa que a senhora Nilza tenha que abrir mão do que é dela. O filho teve meses para procurar outro lugar, outro emprego, outra solução. Ele escolheu processar a mãe ao invés de resolver a situação." O juiz suspirou. "Vou analisar os documentos e dar minha decisão em 15 dias. Aqueles 15 dias foram os mais longos da minha vida. Eu rezava. Pedia a Deus que a justiça fosse feita. Dona Helena rezava comigo. "Nilza, você vai ganhar, tenho certeza. Mas e se eu não ganhasse? E se o juiz tivesse pena de Rafael? Do Miguel? E se eu perdesse a casa que construí com tanto sacrifício?" A decisão saiu numa quinta-feira. "Doutor, Marcelo me ligou de manhã. Dona Nilza, saiu a sentença." Meu coração disparou. "E a senhora ganhou." As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. "Ganhou? Ganhou. O juiz foi muito claro. A casa é sua. Não há comprovação de que o Rafael contribuiu financeiramente. Ele está lá por permissão. E a senhora tem todo o direito de revogar essa permissão. E agora? Agora eles têm que sair." O juiz deu um prazo de 60 dias. 60 dias. 2 meses para Rafael e Jéssica saírem da minha casa. Finalmente. "Obrigada, doutor. Muito obrigada. A senhora lutou pelo que é seu, dona Nilza. E venceu." Liguei para Rafael. Ele não atendeu. Mandei uma mensagem. "Rafael, saiu a sentença. Vocês têm 60 dias para sair da casa." Ele leu. Não respondeu. Horas depois, recebi uma ligação de Jéssica. "Você está feliz agora, Nilza? Conseguiu o que queria?" "Eu só queria respeito, Jéssica." "Você vai jogar seu neto na rua." "Eu não estou jogando ninguém na rua. Vocês têm 60 dias para encontrar outro lugar. A gente não tem dinheiro. Então, o Rafael que arrume um emprego, ou vocês vão morar com sua mãe." Ela ficou em silêncio, porque morar com Dona Vera não era opção. Ela não aceitaria. "Você é uma pessoa horrível, Nilza." "Talvez, mas sou uma pessoa que se respeita." E desliguei. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Rafael apareceu na casa de Dona Helena, sozinho, sem Jéssica, sem Miguel. Quando abri a porta, ele estava com uma cara destruída, olheiras fundas, barba crescida, roupas amassadas. "Mãe, a gente pode conversar?" Olhei para ele, para o filho que eu criei, e vi um homem quebrado. "Pode entrar." Sentamos na sala. Dona Helena discretamente foi para o quarto, nos dando privacidade. Rafael ficou em silêncio por um tempo, olhando para as mãos. Então falou: "Mãe, eu estraguei tudo." Estragou. Ele levantou os olhos. Estavam vermelhos. "Eu perdi você. Perdi a casa. E agora estou perdendo meu casamento." Aquilo me surpreendeu. "Como assim?" "A Jéssica está furiosa comigo. Diz que eu não sirvo para nada. Que eu não consigo nem manter a gente morando numa casa. Que eu sou um fracasso." Ele limpou uma lágrima. "E o pior é que ela está certa. Eu sou um fracasso." Meu coração apertou. Porque por mais que ele tivesse me machucado, ele ainda era meu filho. "Rafael, você não é um fracasso. Você errou. Feio. Mas isso não te define." "Eu te machuquei, mãe. Eu sei que machuquei." "Machucou. E eu sinto muito. De verdade." Ele chorou. E dessa vez, parecia sincero.
Eu estava tão perdido, mãe. Sem emprego, sem dinheiro, com uma esposa que só reclamava. E eu descontei em você, na única pessoa que sempre esteve do meu lado. Suspirei. Rafael, por que você não pediu ajuda antes? Por que deixou chegar nesse ponto? Porque eu tinha orgulho, vergonha. Eu não queria admitir que estava fracassando. E processar sua mãe era melhor? Ele balançou a cabeça. Foi a Jéssica que insistiu. Ela disse que a casa era nossa também, que você não podia nos expulsar. E eu acreditei. Claro, Jéssica. Rafael, a Jéssica te manipulou. Eu sei disso agora. Ele olhou para mim. Mãe, eu sei que eu não mereço. Sei que eu não tenho direito de pedir nada, mas eu estou te pedindo perdão, de coração. Olhei para ele, para os olhos dele, e vi que talvez ele estivesse sendo sincero, mas não era suficiente. Rafael, eu ouvi o que você disse, mas perdão não é algo que eu possa dar agora. Talvez nunca possa. Ele ficou pálido. Mãe, você me machucou de um jeito que não cicatriza com um pedido de desculpas, Rafael. Você me humilhou, me processou, tentou tirar de mim a única coisa que eu consegui construir na vida. Minha voz estava firme, e fez tudo isso ao lado de uma mulher que sempre me destratou. Você escolheu. E agora tem que viver com as consequências. Mas mãe, eu sou seu filho. É, e vai continuar sendo. Mas isso não significa que eu tenha que aceitar você na minha vida como antes. Ele começou a chorar. Então o que vai acontecer? Respirei fundo. Vocês vão sair da casa. Você vai arrumar sua vida. E quando o Miguel tiver idade para vir sozinho me visitar, ele é bem-vindo. Sempre. E eu, você não. As palavras saíram duras, mas eram necessárias. Eu não quero você nem a Jéssica perto de mim. Não agora. Talvez nunca. Vocês me fizeram mal demais. Rafael ficou destruído. Mãe, por favor. Não, Rafael. Chega. Você teve sua chance. Teve várias. E escolheu me tratar mal todas as vezes. Levantei. Agora sai daqui. E não volta. Rafael saiu dali completamente quebrado. E eu não senti pena. Senti alívio. Porque pela primeira vez eu tinha colocado um limite definitivo. Um limite que protegia minha paz, minha dignidade, minha vida. Os 60 dias passaram. Rafael conseguiu um emprego. Não era o que ele queria, mas era um começo. Um emprego numa empresa de logística, no setor administrativo. Salário modesto, mas honesto. Com o primeiro salário, ele alugou um apartamento pequeno, 2 quartos, num bairro mais afastado. Jéssica reclamou. Disse que era longe, que era pequeno, que não era o que ela merecia. Mas Rafael, pela primeira vez, não cedeu. É o que a gente pode pagar agora. Se você quiser melhor, você arruma um emprego também. Fiquei sabendo disso através de uma vizinha que ainda tinha contato com eles. Na sexta-feira combinada, eles tiraram as coisas da casa. Eu não estava lá. Pedi para a dona Helena ficar comigo naquele dia. Não queria ver, não queria conversa, não queria despedida. Quando voltei para casa no sábado, eles já tinham ido embora. Voltei para minha casa no sábado à tarde. Quando abri a porta, o cheiro de casa fechada me recebeu. Tinha poeira, algumas coisas fora do lugar. Mas era minha casa, meu lar, de volta. Passei os dias seguintes limpando, organizando, trazendo vida de volta para aqueles cômodos. Cada canto limpo parecia apagar um pouco da dor. Cada móvel no lugar trazia um pouco mais de paz. Dona Helena me visitou. E então, Nilza, como está sendo? Está bom, Dona Helena. Está tranquilo. Ela sorriu. Você merece essa paz. E ela estava certa. Eu merecia. 3 meses depois, recebi uma ligação de Rafael. Atendi, mas não disse nada. Mãe, é o Rafael. Silêncio. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo, mas o Miguel está perguntando por você todos os dias. Ele quer te ver. Meu coração apertou. Ele pode vir me visitar. Eu levo ele. Não, você não entra aqui. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Como assim? Você deixa ele na porta. Eu pego. Ele fica comigo. E na hora de buscar, você toca a campainha e eu levo ele até você. Mas você não entra. Mãe, são essas as condições, Rafael. Se você quiser que eu veja meu neto, é assim. Silêncio longo. Está bem. No sábado seguinte, a campainha tocou. Abri a porta. Rafael estava lá, segurando a mão do Miguel. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele parecia cansado, triste, mais velho, mas eu não senti pena. Oi, Miguel, vem com a vovó. Miguel sorriu e correu para mim. Peguei ele no colo.
Rafael ficou parado ali. Mãe, eu... Busca ele às 5 horas. Fechei a porta. Passei a tarde com meu neto. Brincamos. Assistimos desenho. Comi ele de beijo. Às 5 horas, a campainha tocou. Levei Miguel até a porta. Abri. Rafael estava lá, com Jéssica ao lado. E aí, campeão? Se divertiu com a vovó? Sim, a vovó fez bolo. Rafael sorriu. Um sorriso triste. Jéssica me olhou. Não disse nada. Eu também não. Tchau, vovó. Tchau, meu amor. Vovó te ama muito. Fechei a porta e voltei para minha sala, para minha paz. Hoje, Miguel me visita todo sábado. Rafael traz e busca, sempre na porta. Nunca entra. Jéssica às vezes vem junto, às vezes não. Não faz diferença para mim. Eles não fazem mais parte da minha vida. Só Miguel. E está tudo bem assim. Porque eu aprendi que amor de mãe não precisa ser amor de capacho, que perdão não é obrigatório, que eu posso amar meu neto sem precisar aceitar quem me machucou. Rafael me manda mensagens às vezes. Feliz aniversário, mãe. Feliz Dia das Mães. Eu leio. Não respondo, porque algumas portas, quando fecham, não precisam ser reabertas. Algumas feridas são fundas demais para cicatrizar com o tempo. E está tudo bem, porque eu escolhi minha paz. E não vou abrir mão dela por ninguém, nem por ele. Hoje, sentada na minha sala, na minha casa, olhando para as paredes que eu mesma levantei, eu sinto paz. Não foi fácil chegar até aqui. Doeu, custou lágrimas, custou briga, custou um processo judicial, mas valeu a pena, porque eu recuperei algo que tinha perdido: minha dignidade, minha voz, meu lugar no mundo. E se você está passando por algo parecido, se está sendo desrespeitada na sua própria casa, na sua própria vida, eu te digo uma coisa: levanta, porque você não nasceu para servir ninguém além de si mesma. Você não nasceu para ser invisível. Você nasceu para ser vista, respeitada, amada. E se as pessoas ao seu redor não entendem isso, então talvez seja a hora de mostrar. Nem que seja com um processo, nem que seja com uma saída, nem que seja com um não firme e definitivo. Porque a vida é curta demais para viver de joelhos. E você, assim como eu, merece viver de pé. Meu nome é Nilza Aparecida dos Santos. Tenho 62 anos. Construí minha casa com as próprias mãos. E quando tentaram tirar ela de mim, eu lutei. E venci. Não porque sou forte, mas porque decidi que merecia respeito. E você também merece. Nunca esqueça disso. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E nos comentários me conta: você já passou por algo parecido? Como você reagiu? Eu leio todos. Um abraço forte e até a próxima história.